Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de língua portuguesa. E hoje o nosso conteúdo será sinais de pontuação. É um outro conteúdo que está na apostila 2 de língua portuguesa. Eu sei que vocês estão lembrados. E aqui nós vamos relembrar um pouco sobre os sinais de pontuação. E aqui nós temos uma imagem ilustrando alguns dos sinais que vocês viram na apostila. E aí nós temos aqui os sinais de pontuação que foram vistos. Nós temos aqui a vírgula, olhe para onde eu estou sinalizando. O ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o ponto final, o travessão, reticências e os dois pontos. E aí nós temos aqui o conceito onde que é usado cada um destes sinais, cada um com um exemplo, para que vocês possam entender melhor. Quando que a gente usa a vírgula, a exclamação, o ponto de interrogação, enfim. Mas o que vem a ser esses sinais de pontuação que a gente viu, na apostila? Então, os sinais de pontuação são símbolos gráficos. E esses sinais de pontuação, eles colaboram para a coesão e coerência dos textos. O que é isso? Isso nada mais é do que eles vão colaborar para que a gente possa entender melhor o texto, entender o que o texto está falando. Se você vai escrever um texto e você coloca os sinais de pontuação, a gente entende o que você quer dizer. Agora, se o texto não tem nenhum sinal de pontuação, fica difícil para esse entendimento. Então, os sinais de pontuação, eles colaboram para esse entendimento do texto. Cada sinal de pontuação possui sua própria função. Cada um tem sua função dentro do texto. E a gente vai ver aqui. Os sinais de pontuação estabelecem diferentes sentidos e intenções nas frases. Se cada um tem sua função, então cada um tem um sentido diferente do que o outro. Cada um tem uma intenção diferente. E aqui a gente vê a vírgula, quando se usa a vírgula, como que ela é usada, quando que ela é usada. Usado quando se dá uma pequena pausa, separando palavras e frases. E aqui nós temos um exemplo. Na leitura, a gente observa a importância da vírgula, dessa pausa na frase. Era um garoto alto, magro, de 8 anos. Então, olha aqui, a vírgula, ela dá essas pequenas pausas nas frases, no texto, separando essas palavras. E aí, por isso que é importante, na leitura, a gente considerar estes sinais de pontuação. Exclamação, usado para indicar espanto, admiração, surpresa. E aqui nós temos um exemplo, chega. E aqui, se vocês observarem, é uma frase lá da apostila, que o ponto de exclamação ele é usado também para dar ordem, que são as frases imperativas. Olha aqui, ó, chega, como diz, basta, já deu. Então, aqui, o sinal de exclamação ele é usado também para dar ordem. Ele é usado em diversas situações. E uma delas é para dar ordem, neste caso aqui. E aí o ponto final, que indica o fim de uma frase, Maria saiu, e aí aqui no ponto final nós temos as frases afirmativas e as frases negativas, que vocês também devem lembrar. O travessão, que é indicado quando alguém está falando, é usado para indicar a fala de alguém. Olha aqui, usado para indicar o início da fala de uma personagem. Olha aqui, ó. O que é isso, mãe? Alguém aqui falou, Então, o travessão, ele é indicado, usado para indicar a fala de uma pessoa. E os dois pontos que são usados para dar uma explicação, para enumerar coisas, são usados em diversas situações também. As reticências, que são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Então, os sinais de pontuação, além deles colaborarem para o entendimento do texto, cada um vai ter a sua função dentro do texto. E aí a importância de se considerar na leitura estes sinais de pontuação, para que a gente possa entender o texto, para que você possa entender melhor o texto, certo? E aqui nós vamos ver somente esses 3 sinais.
o ponto final, né, que indica que a frase terminou, o ponto de interrogação, que indica que está se fazendo uma pergunta, e o ponto de exclamação, que aí indica admiração, alegria, surpresa, espanto, né? Ordem também, que a gente viu, que são nas frases imperativas, certo? E aqui eu trouxe um exemplo, alguns exemplos para ilustrar melhor, né, do que eu falei no slide anterior, que na leitura, se a gente observar aqui as duas frases, o que elas têm de semelhantes? As duas são frases iguais. Olha aqui, só você se mudou, só você se mudou. O que diferencia cada uma? Elas são iguais porque são frases idênticas, né? Mas o que diferencia cada uma? Observar o que diferencia cada uma? O sinal de pontuação aqui no final, olha. Aqui nós temos o ponto final e aqui nós temos um ponto de interrogação. Quando eu faço a leitura é igual para as duas? Não é igual para as duas. As duas têm sentido diferente. Olha o que a gente viu no slide anterior, né? Cada um tem sua própria função e eles estabelecem diferentes sentidos e intenções nas frases. Aqui diz, só você se mudou, né? É uma afirmação, só você se mudou. É tipo dizendo, imagem quem? Só você se mudou. Olha como que é a leitura, olha a entonação. E aqui, como tem o ponto de interrogação, é diferente a leitura. Só você se mudou, olha como muda o sentido de uma para outra. Só você se mudou é como se dissesse que não acreditava, né? Não acredito, só você se mudou. Então, olha aqui, ele deixa essa dúvida, tem um sentido assim de dúvida, indica uma dúvida, né? Então, é importante na leitura, mais uma vez, a gente considerar esses sinais de pontuação e ler, né, observando tudo isso. E aqui nós temos um outro exemplo. Só nos veremos no mês de julho, só nos veremos no mês de julho. A mesma coisa, as frases são iguais. Porém, o que diferencia é o sinal de pontuação no final. Aqui nós temos o ponto de interrogação e aqui nós temos o ponto de exclamação. E aí a leitura vai ser diferente. Só nos veremos no mês de julho, que aqui também é essa, tipo, eu não acredito, né? O questionamento aqui, né? Só nos veremos no mês de julho? E aí a outra que tem um ponto de exclamação, é claro que a leitura vai ser diferente. Só nos veremos no mês de julho. Tipo assim, uma surpresa, né? Enfim, o sentido é diferente. Se o sinal de pontuação muda na frase, o sentido é diferente, a leitura é diferente. Então, por isso que, mais uma vez, a gente pede para que vocês considerem na leitura estes sinais de pontuação, para que você entenda melhor o texto, para que o outro também entenda o seu texto, é importante que você pontue. E aí nós voltemos aqui lá para o diagnóstico que vocês fizeram no início, né? No final de uma produção. E aí você aí faz uma reflexão, faça uma reflexão. Eu pontuei o meu texto de forma que o professor entendesse, ou de forma que eu entendesse. E aí é importante que na hora da escrita você também faça essa leitura. Vá escrevendo e vá fazendo uma leitura. Porque quando você faz a leitura, você percebe que ali falta uma vírgula, que ali falta um ponto, né? Ou que ali pode ser um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. Porque se você não pontua, fica difícil para o outro entender, certo? Então, a gente entende a importância do ensinar de pontuação na leitura, quando a gente faz a leitura e quando a gente escreve um texto. Então, vamos pontuar nossos textos, vamos fazendo a leitura, considerando este ensinar de pontuação no texto. Ok? E aqui eu deixo para vocês, eu trouxe para vocês e vou deixar para que vocês fiquem pensando aí até a nossa próxima aula. Um homem muito rico estava extremamente doente, agonizando.
Pediu papel e caneta e escreveu sem pontuação alguma as seguintes palavras: deixe meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada doa aos pobres. Olha o que ele escreveu. Não resistiu e se foi antes de fazer a pontuação. Ficou o dilema. Quem herdaria a fortuna? Eram 4 concorrentes. E então, quem eram os concorrentes? Olha aqui o texto. Então, observe que o texto está sem pontuação. E agora? Eram 4 concorrentes. Quais os concorrentes? Olha aqui, vamos identificar. A irmã, o sobrinho, quem mais? O padeiro e os pobres. Tá aqui os 4 concorrentes. Mas tem um dilema. O texto está sem pontuação. Então, com quem vai ficar essa fortuna? O que vai acontecer? Cada um vai querer pontuar e vai pontuar de maneira que a fortuna fique com ele. Por exemplo, a irmã vai vir e vai pontuar esse texto de maneira que a fortuna fique com ela. A mesma coisa, o sobrinho vai vir pontuar o texto de maneira que a fortuna fique com ele. A mesma coisa o padeiro e a mesma coisa os pobres, né? Então, como é que fica esse texto? Como é que fica a pontuação na visão da irmã, para a irmã? Como é que fica esse texto pontuado de maneira que o sobrinho herde a fortuna? Então, vão pensando aí, né, como é que fica esse texto para cada um desses concorrentes e a gente conversa na próxima aula, ok? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.